capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas, e a força ativa de Deus movia sobre as águas. E Deus disse: que haja luz, então houve luz. Depois Deus viu que luz era boa, e Deus começou a separar a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia, mas a escuridão chamou de noite. Houve dia, houve manhã, primeiro dia. Então Deus disse: que haja uma vastidão entre as águas e haja uma divisão entre águas e águas. Então Deus fez a vastidão e separou as águas abaixo da vastidão e as águas acima da vastidão. E assim se deu. Deus chamou a vastidão de céu. Houve noite, houve manhã, segundo dia. Então Deus disse que as águas abaixo do céu se ajuntem num só lugar e apareça a terra seca. E assim se deu. Deus chamou a terra seca de terra, mas o ajuntamento de água ele chamou de mares. E Deus viu que era bom. Então, Deus disse que a terra faça brotar relvas, plantas que deem semente e árvores frutíferas segundo as suas espécies, que deem frutos como sementes. E assim se deu. A terra começou a produzir relvas, plantas que davam semente e árvores que davam frutos com sementes, segundo as suas espécies. Deus viu então que era bom. Houve noite, houve manhã, terceiro dia. Então Deus disse que haja luzeiros na vastidão dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E eles servirão de sinais para marcar épocas e dias e anos. E eles servirão de luzeiros na sua vastidão dos céus para iluminar a terra. E assim se deu. E Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para dominar o dia e o luzeiro menor para dominar a noite, e também as estrelas. Assim, Deus os pôs na vastidão dos céus para iluminar a terra, para dominarem de dia e de noite, para fazerem separação entre a luz e a escuridão. Deus viu então que era bom. Houve noite, houve manhã, quarto dia. Então Deus disse que as águas fervilhem de criaturas viventes e voem criaturas voadoras por cima da terra, pela vastidão dos céus. E Deus criou os grandes animais marinhos e todas as criaturas viventes que se movem e fervilham nas águas segundo as suas espécies. E todas as criaturas aladas, voadoras segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Com isso, Deus abençoou, dizendo: reproduzam-se e tornem-se muitos, encham as águas do mar e tornem-se muitas criaturas voadoras na terra. Houve noite, houve manhã, quinto dia. Então Deus disse que a terra produza criaturas viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, animais rasteiros e animais selvagens da terra, segundo as suas espécies. E assim se deu. Deus fez os animais selvagens da terra segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os animais rasteiros segundo as suas espécies. E Deus viu que era muito bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo animal rasteiro que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Além disso, Deus abençoou e Deus lhe disse: tenham filhos e tornem-se muitos, encham e dominem a terra. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus e sobre toda criatura vivente que se move na terra. Então, Deus disse: eu lhe dou toda planta que há semente, que há sobre toda a terra, e toda árvore que tenha frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou toda a vegetação verde como alimento a todo animal selvagem da terra. A terra, a toda criatura voadora dos céus e tudo que se move sobre a terra, e em que há vida. E assim se deu. Depois, Deus viu que o que tinha feito e tudo era muito bom. Houve noite, houve manhã, sexto dia.
Gênesis, capítulo 2. Assim foram terminados os céus e a terra, e tudo o que há neles. No sétimo dia havia terminado a sua obra, e ele passou a descansar no sétimo dia de toda a obra que fez. Deus abençoou o sétimo dia e declarou sagrado, pois neste dia Deus tem descansado de toda a obra que criou e tudo o que ele decidiu fazer. Essa é a história dos céus e da terra no tempo em que foram criados, no dia em que Jeová, Deus, fez a terra e o céu. Ainda não havia nenhum arbusto no campo, na terra, nem havia começado a brotar nenhuma vegetação no campo, porque Jeová Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. E Jeová passou, e Jeová Deus formou o homem do pó do solo e soprou nas suas narinas o fôlego. E o homem se tornou um ser vivente. Além disso, Jeová Deus plantou um jardim no Éden, no leste, e ali pôs o homem que havia formado. Então, Jeová Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore de aspecto agradável e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do que é bom e do que é bom. Havia um rio que nascia no Éden e regava o jardim, e dali se dividia em 4 rios. O nome do primeiro rio é Pison, é aquele que contorna toda a terra de Havilá, onde há ouro. O outro daquela terra é bom. Ali há também a resina bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é aquele que contorna toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Idekel, é aquele que vai para o leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Jeová Deus tomou o homem e o estabeleceu no jardim do Éden para que o cultivasse e tomasse conta dele. Jeová Deus também deu esta ordem ao homem: e toda a árvore do jardim você pode comer à vontade. Mas quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, não coma dela, porque no dia em que comer dela, você certamente morrerá. Então, Jeová Deus disse: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer-lhe uma ajudadora como complemento dele. Jeová Deus tinha formado do solo todo animal selvagem, toda criatura voadora dos céus. E ele começou a levá-los ao homem para ver como esse chamaria a cada um deles. E como o homem chamava a cada uma criatura vivente, esse se tornava o seu. Assim, o homem deu o nome a todos os animais domésticos, às criaturas voadoras dos céus e todo animal selvagem. Mas, para o homem, não havia nenhuma ajudadora para complementar. Então, Jeová Deus fez o homem cair num sono profundo e, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma costela das costelas e depois fechou a carne naquele lugar. E da costela que havia tirado do homem, Jeová Deus fez a mulher e levou ao homem. O homem disse então: esta, por fim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque o homem do homem foi tirada. Por isso é que o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua esposa. E eles se tornarão uma só carne. E ambos continuavam nus, o homem e sua esposa, contudo não se envergonhavam. Gênesis, capítulo 3. A serpente era o mais cauteloso de todos os animais que Jeová havia feito. Assim, ela disse à mulher: foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Então a mulher disse à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não coma dele, não, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Então a serpente disse à mulher:
vocês certamente não morrerão, pois Deus sabe que no mesmo dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Assim, a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era desejável aos olhos. Sim, a árvore era agradável de contemplar. Então, ela pegou do seu fruto e começou a comer. Depois, também do fruto, deu também do fruto ao seu marido, quando ele estava com ela. E ele começou a comer. Então, os olhos de ambos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueiras para cobrir a sua nudez. Mais tarde, eles ouviram a voz de Jeová Deus, que estava andando pelo jardim por volta da hora em que a brisa soprava. E o homem e sua esposa se esconderam da face de Jeová Deus entre as árvores do jardim. E Jeová Deus chamava o homem e lhe dizia: Onde você está? Por fim ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, mas fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Com isso, ele perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore de que lhe ordenei que não comesse? O homem disse à mulher: Disse, a mulher que me destes para estar comigo, foi ela que me deu do fruto da árvore, por isso comi. Jeová Deus disse então à mulher: O que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou, por isso comi. Então Jeová Deus disse à serpente: Por ter feito isso, você é maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e comerá pó de todos os dias de sua vida. E porém inimizade entre você e a mulher, e entre o seu descendente e os descendentes dela. E ele, este esmagará sua cabeça e você ferirá o calcanhar. A mulher, ele diz: Aumentarei muito as dores de sua gravidez. Em dores você dará à luz filhos e terá desejo de estar com o seu marido. E ele a dominará. E Adão, ele disse: Visto que você escutou a voz de sua esposa e comeu da árvore a respeito da qual lhe dei ordem, não coma dela, maldito é o solo por sua causa. Em dor você comerá dos produtos dele todos os dias de sua vida. Ele produzirá para você espinhos e abrolhos, e você terá de comer a vegetação do campo. O suor do seu rosto comerá pão, até que você volte ao sol, pois dele foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Depois disso, Adão chamou a sua esposa de Eva, porque ela se tornaria a mãe de todos os viventes. E Jeová Deus fez vestes compridas de pele para Adão e para sua esposa, a fim de vesti-los. Jeová Deus disse então: O homem se tornou como um de nós, sabendo o que é bom e o que é mal. Agora, para que ele não estenda a mão e pegue também do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Com isso, Jeová Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de que tinha sido tirado. Assim, ele expulsou o homem e colocou ao leste do jardim do Éden os querubins e a lâmina chamejante de uma espada que girava continuamente, guardando o caminho para a árvore da vida.